Orando. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Google Ads ou o extinto Google AdWords, ou melhor, o que era o Google AdWords e agora Google Ads. E ele é excelente para toda empresa, todo prestador de serviço que precisa que o seu produto apareça, precisa que o seu produto tenha vendas ali no Google, que ele apareça entre as primeiras páginas. Então, eu vou começar compartilhando a página aqui do Google. E se você não conhece ainda como que funciona o Google, como que funciona os anúncios na página do Google, é, na semana passada eu fiz uma live, está lá no meu canal do YouTube, é só procurar lá Vitor Coutinho, Google ADS, vocês vão encontrar o vídeo e eu explico um pouco sobre o que que é o Google, a parte de anúncio, onde que as pessoas aparecem quando elas fazem anúncio, para quem necessariamente o Google é necessário. E nós vamos hoje então entrar aqui. Semana passada eu criei essa conta aqui, Abelha Feliz. Então, nós vamos utilizar ela hoje para nossa para o nosso momento aqui de aula. Então, quando nós abrimos aqui, essa conta foi criada na semana passada e ela, obviamente, não tem nenhum saldo. Nós não colocamos nenhum saldo nela. Nós geramos o anúncio na aula passada, um anúncio feito ali junto com a ajuda do próprio programa da Google, o próprio algoritmo. E aí, o que que acontece? É, Foi possível nós gerarmos um boleto, e esse boleto não foi pago. Então, é legal falar isso. Se não houver saldo na plataforma, o anúncio não roda, tá? Então, assim, algumas pessoas, eu reforço isso, algumas pessoas dizem, Vitor, a Google me deu R$ 1.500, R$ 2.500 de crédito para eu fazer anúncio. Mas leia lá embaixo, que ele está dizendo assim: você tem R$ 2.500 desde que você invista os primeiros R$ 2.500. Então, parece um milagre e não é um milagre que eles fazem, tá bom? Então, nós não colocamos saldo, o anúncio não rodou. E aqui, nesse visual que nós temos, então, essa eu falo é dashboard, é a página inicial do Google Ads, seja como você quiser falar. Que significa, o Ads, né, na verdade, significa anúncio. Então, essa é a página inicial do Google Anúncio. E aí, o que que eu quero dizer para você? É importante você se familiarizar com essa parte dos anúncios, mas também é importante você entender que essa página, ela direto está sofrendo alteração. Sempre ela está em mudança, sempre ela está sendo transformada. É importante você entender como funciona e não só ficar, tem um botãozinho ali, vou lembrar do botão, tá? Então, eu vou dispensar essa informação aqui de que eu não tenho saldo e ele apareceu uma informação aqui para eu fazer uma melhoria de, de segurança. Eu também não vou fazer agora, porque eu acredito que não é importante para nós. Então, na visão geral, aqui nós temos as campanhas que estariam ativas ou não. Se a gente descer, olha só, essa foi a campanha que eu fiz semana passada e que está, ó, tipo Smart, uma campanha inteligente, né? Uma campanha feita pelo próprio, com a ajuda do sistema da Google. Então, ela está verdinha porque ela está aprovada, está autorizada, porém ela não rodou. Aqui a gente tem o período, ó. Qual é o período em que o anúncio ele está correndo? Então, olha só, a gente vai ter aqui desde o dia 29 ao dia 5 que foi na sexta-feira que a gente fez essa aula. Então, de sexta para cá, o período todo, ela não rodou. Se você tem uma conta mais antiga, se você tem um período maior de conta, né, ele vai trazer aqui todo o período desde que a conta foi criada. E você pode usar isso para tirar relatórios, tirar informações. Tá bom? Então, aqui do lado esquerdo, você vai ver, está bem visual um mais, que é de criar. Então, nós vamos ver aqui, ó. O que que eu quero criar, Vitor? Eu quero criar uma ação de conversão? Eu quero criar um recurso? Eu quero criar uma campanha? Hoje nós vamos aprender a criar uma campanha, bom? Do zero.
Mas essas outras informações aqui, essas outras opções são importantes quando você já está com a campanha ativa. Na parte de criar palavras-chave, nós já vamos ver é, lá no anúncio, ele vai pedir algumas palavras-chave. Nós vamos começar com isso hoje, tudo bem? Nós vamos começar aqui pelo gerenciador de palavras-chave, na verdade, biblioteca de palavras-chave, ou, conforme eles atualizaram, um planejador de palavras-chave. O que isso significa, Vitor? Significa que termos que você procura ali no Google são chamados pela própria Google de palavra-chave. Então, às vezes, quando nós criamos essa loja Abelha Feliz. Então, às vezes, a abelha feliz é uma palavra-chave. Abelha feliz é uma palavra-chave que a Google considera no sistema dela. Mas aí a pergunta que eu sempre recebo de muitos clientes, de muitas pessoas, é assim: é, Vitor, como que eu sei o que as pessoas estão pesquisando sobre o meu serviço? Então, nós temos duas opções aqui na tela. A primeira opção é descobrir novas palavras, a gente vai usar, e a segunda é ver o que que as pessoas estão pesquisando. Então, vamos utilizar essa segunda aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar da loja de doce. Eu vou trazer aqui a informação da lojinha de doce. Então, vamos lá. Eu quero saber o que as pessoas estão precisando sobre lojas de doce em Maringá, que é a minha cidade, ou simplesmente loja de doce, ou simplesmente brigadeiro, né? A gente pode fazer isso, ou a gente pode fazer um outro modelo que é carregar um arquivo. E aí a gente pode subir um arquivo com várias palavras. Por quê, Vitor? Porque às vezes você utiliza o Excel, às vezes você tem um banco de dados de algum lugar em que você tem algumas palavras-chave que você quer saber, algumas pesquisas, é, e você pode usar esse Excel. Você não precisa copiar o Excel e subir aqui. Então, às vezes, as pessoas têm lá muitas palavras, então pode ser que isso ajude, né? O modelo de subir arquivo. Mas vamos lá. Então, a gente clicando em começar agora, ele vai dar aqui, ó, previsão. Por exemplo, não existe muita pesquisa por loja de doce em Maringá. Olha só, desde novembro do ano passado até outubro desse ano, é muito pouco. Agora, loja de doce, no Brasil, a gente tem de 10 mil a 100 mil pesquisas mensais, e brigadeiro, a gente tem de 100 mil a 1 milhão de pesquisas mensais. E isso quase não muda. Isso quase não muda. E ó, olha só a concorrência. Ele me dá aqui. Tem muita gente ou tem pouca gente fazendo anúncio de brigadeiro e loja de doce? De brigadeiro não tem quase nada, e de loja de doce é baixa. Então, olha como que é baratinho o anúncio. Sabe quando você vai pesquisar algo e ali no início, logo no comecinho, aparece uma resposta patrocinada? Olha só, para brigadeiro custaria 5 centavos para ficar lá no começo da página. Já, perdão, para estar entre os primeiros, mas para estar em primeiro seria 24 centavos. Quer ver como que esse valor é pouco? Eu vou te dar uma outra sugestão aqui. Então, vai voltar no planejador e a gente vai colocar, deixa eu pensar aqui, ó, vou colocar aqui a minha parte de marketing, certo? Então, agência de tráfego pago, certo? Olha só, de 5 centavos foi para R$ 5 ou R$ 16. Então, isso significa que o quê? A concorrência é alta, tem muita gente anunciando. Às vezes você está pensando assim, ah, Vitor, tá difícil de anunciar, mas você não veio aqui no Google, você ainda não começou a anunciar no Google, só está usando o Turbinar lá do Instagram, do Facebook. Então vale muito a pena você usar o Google, tá bom? Mas voltando, eu coloquei volumes e previsões, mas a gente vai fazer agora uma forma diferente nesse planejador de palavra-chave dentro do Google Ads. A gente vai descobrir quais palavras-chave a própria Google recomenda para nós, tá? Ou a gente também pode fazer o seguinte, pegar um concorrente e colocar o site do concorrente e descobrir
qual que é quais são as palavras que o nosso concorrente está anunciando. Então, eu vou pegar aqui de um concorrente, certo? Eu vou pegar, por exemplo, eu dei um exemplo de tráfego pago, né? Então, eu vou abrir uma página nova e eu vou usar aqui o, deixa eu ver, a V4. Então, existe um site que chama-se V4, né? Uma empresa chamada V4 Company, e eu vou ver o que que a V4 está falando sobre marketing, o que que ela está anunciando, quais são as palavras-chave. Então, ó, eu vou entrar no site deles, aqui, ó, v4company.com, e eu vou digitar aqui, ó, e vou dar um Enter. Também, vou colocar mais uma informação aqui para ficar mais completo. Eu vou colocar aqui, ó, agência de marketing. Eu vou clicar no ver resultados. Opa, eu cliquei duas vezes. Deixa eu voltar aqui, porque senão vai dar diferente para você na hora que você for pesquisar. Agência de marketing. Isso. Ver resultados. Olha só, o que que ele vai me sugerir, tá? Então, ele vai me sugerir para começar um anúncio com 250 ideias de palavras-chave. Então, isso aí você pode fazer de acordo com o seu nicho, de acordo com a sua realidade. Então, há uma palavra-chave que eles consideram. Lembra que eu falei que eles usam termos? Termos para eles são palavra-chave? Então, agência de marketing é uma palavra-chave, agência de marketing digital, empresa de marketing, agência de publicidade, agência de marketing digital em São Paulo, agência de publicidade, sem acento, com acento, site de marketing digital. Olha só quantas palavras que a gente tem aqui que eles sugeriram. E aqui a gente tem a informação, né, de se a concorrência, aqui, ó, se a concorrência é baixa ou alta do, no ranking. Olha só essa palavra, como que é cara, ó. 21 a 37 reais. Agência de marketing Google Ads. Então, seria legal usar a criatividade e pensar palavras diferentes do que palavras que são muito caras, porque senão vão comer todo o seu orçamento. Às vezes você vai gastar 20 reais no dia e aquela palavra está 20 reais. Então, você levou um clique, gastou todo o seu dinheiro. E às vezes aquela pessoa não era um cliente. Então, não vale a pena a gente usar palavras caras. Olha isso aqui, ó, 312 reais. É bem alto o valor, tá? Então, vamos pensar assim. Olha aqui, ó, tem o nome da cidade, São José do Rio Preto. Então, tem vários exemplos que eu posso fazer o quê? Eu posso selecionar. Então, essa aqui tá barato, ó, serviço de agência de marketing. Eu selecionei. Deixa eu selecionar a outra. Mais barato aqui, essa aqui. Serviços, praticamente, agência de publicidade e serviço. Então, eu estou selecionando palavras que têm alta concorrência, mas que são baratas, certo? Aqui, ó, de 1,56 a 5 euros. Empresa de comunicação digital. Então, eu estou fazendo o meu plano de palavras-chave e já a gente vai ver onde que a gente vai usar ele. Site de agência de marketing. Então, a gente está fazendo o quê? Está selecionando as palavras que fazem mais sentido para a nossa realidade, tá? Aqui, como eu mostrei para vocês, tem 250 sugestões. Mas eu vou fazer o quê? Ó, eu estou criando um plano, é um novo grupo que eu vou estar fazendo, então eu vou colocar aqui, ó, aula, aula do WhatsApp, certo? Criar. E aí, nesse grupo de anúncio, ó, deixa eu mostrar para vocês. Nesse grupo de anúncios aqui que eu criei, então, na hora que eu for lá para criar um anúncio, ele já vai estar feito. Só quero mostrar para você que se você tivesse algum anúncio já feito e você vier no planejador, você pode adicionar essas palavras em algum anúncio que já está feito, tá bom? Mas eu não vou colocar agora, nesse momento em campanhas existentes, tá? Ó, aqui está excluindo conteúdo adulto, né? Tem alguns filtros que eu selecionei. Como eu só usei um exemplo ali de selecionar, eu vou selecionar qualquer palavra aqui e vou, ó, agora ele ficou aqui para a aula do WhatsApp. Mas pode ser. Vou
adicionar palavras-chave. Mas dá para a gente colocar ali só para copiar elas, só para criar num plano. Ó, aqui ficou salvo, deu certo. Então, no plano está salvo essas palavras aqui. É o meu planejador de palavras-chave. E aqui, ó, eu seleciono quantas linhas de palavra eu quero ver. Se eu quero ver 10 palavras, 30, 50, 100, 200 ou 500. Bom, então é só para você entender como que funciona. E aqui em cima, ó, ele está. Às vezes é muito complexo, né? Essa imagem, então estou tentando ajudar você a compreender melhor. Aqui em cima, ó, somente é para aparecer no Google. O que que é parceiro de pesquisa, Vitor? Às vezes são aqueles sites que a gente entra e tem um monte de propaganda. Eu nunca gosto de anunciar neles, tá? É só Google mesmo, idioma português, e nível nacional, que você pode colocar sua cidade, se quiser, e ele está dando uma média dos últimos 12 meses. Você pode selecionar aqui o período que você quiser, tá bom? Então, ó, ele tem planejador de performance, de alcance, hub de publicidade para aplicativos. Hoje, nós vamos criar uma campanha lá mais complexa. Eu não vou entrar nesses outros aspectos, senão não vai dar tempo, tá bom? Então, eu volto aqui, vou clicar no Google Ads, ficar aqui em cima, voltei lá no início. E nesse início, eu né, que a gente, essa dashboard, que é aquilo que eu falei, sempre eles estão mudando a dashboard. Então, é importante a gente entender o que que existe aqui, mas não depender do visual, porque o visual pode mudar. Então, você pode clicar aqui em cima, nova campanha, você pode clicar em mais, criar campanha. Tá na mesma, tá? Eu vou aqui em cima, vamos criar uma campanha. E criando uma campanha, ele vai me dar essa tela. E essa tela eu até mostrei no YouTube na semana passada. Então, assim, a gente pode criar diversos tipos de anúncio. Um anúncio para fazer venda, então ele é muito intuitivo também, tá? Embora seja um método especialista, modo especialista, ele permite, né, que a gente consiga seguindo ali, se tivermos paciência, você pode aprender até sozinho, tá? Mas vamos lá. Então, qual a opção que eu vou selecionar? Eu quero vendas online, quero vendas no aplicativo, no telefone, na minha loja física, né? Ou eu quero que as pessoas façam preenchimento de cadastro. Igual aquela página que eu mandei lá no grupo hoje, que a gente vai falar da mentoria, lá se você ver tem um preenchimento de cadastro. Então, é quando a pessoa deixa, né, o contato, deixa o nome dela, o telefone, isso é um lead, tá? Tráfego do site. Se eu quero que as pessoas acessem meu site, independente de se elas vão fazer alguma ação lá dentro do meu site ou não, quero que enche gente lá dentro do meu site. Promoção de aplicativo, né? Consideração, reconhecimento e consideração. Então, o que que acontece? Vou dar um exemplo. Ah, a gente está usando a Abelha Feliz. A Abelha Feliz abriu uma loja aqui na cidade. Eu quero que o máximo de pessoas saiba que abriu essa loja aqui. Então, eu não quero que elas vão necessariamente comprar agora. Eu não quero que elas preencham um formulário de contato. E eu não quero só ter muita gente ali no meu site, certo? Então, o que que a gente vai fazer? É Apareceu tipo uma panfletagem digital, tipo isso. isso mesmo, Luiz. Tipo uma panfletagem digital. Acho que fui eu que preenchi aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, o que que acontece, gente? Aí, agora fica até mais fácil, ó, né? Para vocês verem aqui. Então, eu quero fazer uma visita, que as pessoas façam uma visita na minha empresa. Ou não quero ter meta nenhuma. O que eu sempre recomendo para as pessoas utilizarem, tá? É fazer essa parte aqui, ó, vendas, tá? Essa aqui é o que geralmente tem trazido mais retorno aqui para nós, tá? Então, quando você clica em vendas, ele vai aparecer aqui, ó, algumas metas de conversão. E eu mostrei na tela anterior que existem várias opções, inclusive meta de conversão, para quem está desde o começo. Essas metas já foram configuradas em algum momento na minha conta. E ele apareceu aqui. Se você já configurou, vai aparecer. Se não, ele vai aparecer aqui, ó, adicionar uma meta. E aí, por exemplo, ele está me permitindo, além de chamada e contato, criar uma meta de rota. Mas daí, assim, tem várias situações que ele vai permitir. Deixa eu remover essas metas. Ele vai permitir com que você avance. Vou deixar só ver rota, tá? Que daí dá para colocar para a loja da Abelha Feliz lá no Google Meu Negócio. Então eu vou continuar. E aí, olha só o que que ele vai me mostrar. Vitor, você tem duas opções. A opção de fazer um anúncio
uma campanha lá na rede de pesquisa, que é o www.google.com, ou você pode fazer um anúncio no sistema Performance Max. O que que é Performance Max? É como um algoritmo do Google, hoje a gente fala inteligência artificial, né? Como se a inteligência artificial fizesse com que o seu anúncio, depois de 14 dias, trabalhasse exatamente para o público que você precisa. Então, durante um tempo ele não vai rodar muito bem, mas depois ele começa a trabalhar melhor. Se você ligar lá na Google, naquele 0800 que eles fornecem, eles vão te direcionar a fazer a Performance Max. Particularmente, eu não tive boas experiências ainda com a Performance Max. Então, como eu presto esse serviço e eu tenho que provar para o meu cliente que o dinheiro que ele investiu no meu trabalho, na Google, se converteu em lucro para a empresa dele, então o que que eu faço? Eu prefiro usar o pesquisa ainda. Para mim, para os meus clientes, o Performance Max não performou muito bem. Então, eu vou recomendar para vocês aquilo que eu tenho feito, certo? Pesquisa e olha o que que ele aparece aqui, ó. Como você quer alcançar a sua meta de vendas? Como você quer alcançar a sua meta na Abelha Feliz, Vitor? Então, visita o site. Eu não tenho site na Abelha Feliz, mas eu quero receber ligação telefônica. Então, aqui eu vou colocar Brasil e vou colocar um número de telefone, que não é o meu, 3231 serve da prefeitura, acho que é. Deixa eu ligar lá, né? E visitas à loja, porque na próxima etapa eu vou conseguir selecionar o Google Meu Negócio para aparecer no anúncio, que é o mapinha, que eu acho que hoje na minha cidade isso é o que está mais convertendo, certo? Então, de acordo com a minha realidade, e eu vou continuar. Vitor, eu não posso usar outros métodos? Claro que pode. Existem dezenas. E é aqui que a sua criatividade precisa fluir. Você pode usar outros ajustes, outras metodologias. Você pode deixar a sua cabeça fluir, tá bom? O nome da campanha eu vou colocar aqui, ó. Aula Google Ads Grupo do WhatsApp. Vitor, tem gente que recomenda que colocar a data, colocar entre colchetes. Olha, você pode preencher do jeito que você conseguir se organizar, tá bom? Eu gosto de descomplicar. E eu não gosto de usar colchete nem data, porque depois eu lembro quanto que eu fiz e tudo mais. Então eu deixo assim. E aí, aqui ele vai trazer para nós a questão do lance. O que que é o lance? Se nós entendermos que a Google vende as posições, nós vamos entender então que essa venda é um leilão. Então ele não aparecia assim, ó, às vezes é 50 centavos até 1,50. O que que ele fala? Ele fala assim, olha, a primeira posição de abelha feliz está disponível. Quem quer pagar 50 centavos? E aí o Victor vai lá e fala, eu vou pagar 50 centavos. Mas daí tem um apicultor aqui na minha cidade, ele fala, não, eu quero fazer o uso do nome Abelha Feliz. E ele fala, eu vou pagar 10% a mais do que o Vitor. E aí o que que ele faz? Ele vai para 60 e poucos centavos. E aí eu deixei lá para falar, não, se alguém pagar mais, eu quero pagar 10% a mais. O que começa a acontecer? Uma disputa pelos primeiros lugares. E isso vai fazendo o preço subir do clique. Então a Google cobra pelo clique. Ela cobra de acordo com que a pessoa clica e entra no site. E eles dizem que ali, a média de 10 segundos, depois que você entrou no site, através do clique, é a partir desse tempo que eles vão contabilizar o custo desse clique para quem está anunciando. Isso eu não posso dizer se é realmente sim ou não. Porque às vezes a gente clica, vê que não é o site e sai. Então eles dizem que eles não cobram se for assim. Mas aí aqui nessa parte então de lance, o que que ele está dizendo? Você quer focar, Vitor, em conversão, ou seja, pessoas que pediram rota, pessoas que realmente ligaram, que converteram, então houve uma chamada, ou você quer focar em valor da conversão? Por exemplo, eu quero que custe no máximo R$ 3 uma conversão, não quero que custe mais do que isso. Ou você quer que o foco nosso seja por clique, muita gente clicando. Interessa se depois eles vão ligar ou se vão pedir rota. Ou você quer que você seja visto por mais pessoas. Ali naquilo que até o Luiz Afonso disse ali, né, do panfletagem digital. Então, aqui depende, né, se você configurou conversão ou não, eu vou deixar por conversão, certo? Posso definir um valor, mas eu não vou colocar um valor aqui, custo CPA, gente, é custo por aquisição, certo? Custo por ação.
Eu não vou colocar o custo por ação aqui nesse momento. Por quê? Porque eu não sei quanto que está em média. Eu ainda não tenho esses parâmetros para minha lojinha de doce. Se eu colocar um valor muito alto, vou gastar muito dinheiro. Se eu colocar muito baixo, meu anúncio não vai rodar. Então, eu te digo, você no começo não coloca, por isso que eles deixam aqui, ó, opcional, tá? Agora você já tem métricas, ó, meu cliente não pode custar mais que R$ 2. Então você coloca, não quero que uma conversão custe mais que R$ 2, tá? E aí aqui, ó, eu só quero aqui que apareça para novos clientes. Eu não quero que os meus clientes antigos recebam algum anúncio. E aqui ele já falou, ó, você não tem lista de clientes, então não vai rodar para ninguém, tá? Então, assim, minha sugestão, deixa desativado, tá? Deixa desativado nesse primeiro momento. E olha a informação aqui embaixo. Você já fez uma lista de palavras-chave. Eu estou falando assim porque a webcam ficou bem na frente da minha segunda tela. Então, aqui, ó, 5 palavras-chave. Deixa eu colocar a próxima. E ela tá aqui ainda, né? Já a gente vai ver essas palavras-chave na hora certa, tá? Então, olha só, a gente foi aqui do lado, ele está dando para nós um norte de onde nós estamos. Nós começamos aqui, estamos avançando até a parte de revisar. Revisar acabou até a nossa aula, aí vai acabar. Mas olha só, aqui, ele nessa parte de rede, então nós vamos ver aonde que a nossa campanha vai rodar. Vitor, eu não quero que a minha campanha rode na rede de display do Google. E eu te aplaudo de pé. Por quê? O que que acontece? Aqui ele fala aqui, ó, mostra anúncio mais lugar. Gente, esse sistema é feito para Google ganhar mais dinheiro. A Google é bonzinha, tá me ajudando. Ninguém é bonzinho, tá? No máximo, nossa mãe, nosso pai são bonzinhos com a gente. E quem gosta da gente ali. Mas essa empresa, ela tá aqui para arrecadar mais. Então, o que eu quero te dizer? Eles vão querer que você mostre na rede de display para eles mostrarem mais lugar e gastar mais seu dinheiro. Nem sempre a rede de display vai te trazer resultado. Sabe quando você entra num site que não tem nada naquele site, você fica caçando lugar onde clicar, de fechar botão, então onde anúncio da Google, aquilo é rede de display. Fala para mim, poucas pessoas clicam. Poucos clicam. Eu não clico e a maioria das pessoas que eu conheço não. Aí a Google soltou uma pesquisa de que quem ativa a rede de display tem mais retorno, tem mais conversão. Aí eu fico um pé lá e um pé cá. Um pé aqui do lado de quem está anunciando, dizendo para não colocar, e outro pé com os dados da Google, que eu também não sei se são verídicos ou não. Tá? E rede de parceiros de pesquisa da Google. Por exemplo, às vezes você vai num site que tem lá um buscador, vai aparecer um anúncio lá pros meus clientes e pros meus anúncios. Eu deixo desativado os dois, tá? Não quero a rede de sites parceiros e nem display. Display pode até ser o YouTube. Eu acho que o YouTube é o único lugar mais relevante que o display tem. Mas quer ver, ó, eu vou abrir uma outra página aqui e vou colocar aqui, ó, rede display Google, para você conseguir enxergar onde que é a rede de display. Ó, isso aqui é a rede de display. Nossa, Vitor, vai aparecer no site do Estadão. Vai nada, não aparece. O Estadão, ele vende esses espaços aqui lá dentro do site dele. E a Google não coloca qualquer anunciante. Então, e essas informações aqui, às vezes a sua arte é feia, às vezes você não tem todas os recursos. Então, assim, eu falo, se você está começando, não coloca. A não ser que você tenha muito dinheiro para gastar. Aí é outra história. Então, vou mostrar outra aqui, rede de display aqui. Pera lá, deixa eu descer, encontrar. Muito em blog, né? Aparece isso, rede de display. Sabe o que o pessoal faz? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Vivo, né? Aí, se você abre um blog, assim, que é normalmente os blogs regionais. Aqui na minha cidade tem um site de notícias, só de sangue, etc, né? E aí, cheio de propaganda. É a rede de display que aparece lá. Então, assim, Vitor, mas é bom sempre aparecer para o meu cliente. Então, se você quiser fazer, pode fazer. Eu não recomendo, porque eu acho que no primeiro momento, vai gastar um pouco do seu dinheiro à toa. E aqui é muito importante, na parte de locais, a gente selecionar exatamente o lugar que a gente pode atender. Vitor, eu vendo e-commerce, quero anunciar para o Brasil inteiro. Sabe quando você tem. Aqui, ó, tem uma caneca de café. Então, você tem.
uma caneca de café e aí você coloca um pouco de café aqui dentro. Hoje eu comi uma broa de milho com goiabada e um cafezinho, ó. Até esqueci de lavar e ficou aqui. Se eu coloco o café até aqui e completo o restante com água da torneira, vai ficar fraco o meu café. Você concorda com isso? Gelado, fraco. Fica horrível. Por quê? Porque eu diluí muito o meu café. O que que eu quero dizer para você? Às vezes você quer anunciar para o Brasil inteiro, mas o seu orçamento é pouco. Então, rapidinho, o seu orçamento vai ser diluído. Rapidinho, o seu orçamento vai acabar. Você vai ficar sem campanha. Sua campanha, às vezes, vai ter em 2 minutos, vai receber todos os cliques que ela poderia receber e vai desligar. Então, minha recomendação, da sua cidade, comece de onde você está. Então, clica aqui, ó, inserir um outro lugar. Você pode pôr até o CEP. Então, eu vou colocar o nome da minha cidade. Eu sempre uso aqui, Maringá. Vou colocar o nome dela. E aí ele me permite aqui, ó, eu quero incluir Maringá ou as proximidades. E se eu clico em proximidade, ele me mostra as cidades próximas. Então, Maringá, Sarandi, Marialva, Paysandu, Mandaguaçu. Então, eu posso segmentar locais próximos, eu clico aqui, ou eu posso, por exemplo, tirar Sarandi e Marialva, certo? Então, eu vou deixar todos que são bem pertinhos aqui da minha cidade e vou incluir. Então, deu aproximadamente 1 milhão e tantas mil pessoas aqui nesse raio de alcance, certo? Vitor, moro em São Paulo e é muito grande, então a pessoa está muito longe. Então, coloca o CEP, você pode digitar o CEP, o bairro, tá? E aí você vai poder selecionar o que, que faz mais sentido aí para sua realidade, tá? E aí, o que que acontece? Aqui a gente tem a opção, ó, pessoas que estão nesses locais, ou pessoas que frequentam essas áreas, ou pessoas que estão interessadas nessas áreas. Ou então, as pessoas que estão e frequentam no local que eu coloquei. Eu vou colocar aqui, porque às vezes alguém de outro lugar está pesquisando para investir em Maringá e vai aparecer meu anúncio e eu não quero que ele compre brigadeiro lá em São Paulo. Então, eu vou colocar aqui, pessoas que estão nos locais incluídos. Porque eu posso até fazer uma entrega um pouco mais longe. E eu quero que só apareça para pessoas que falam em português. Vitor, eu quero que apareça quem fala inglês, porque ele pode comprar meu produto. Legal, então você pode colocar aqui o idioma que você quiser. Bem, Vitor, eu quero vender para pessoas lá nos Estados Unidos que são brasileiras. Então você vai selecionar aqui Estados Unidos e pessoas que falam português. Legal? Então é bem legal isso, você fazer isso. Até uma dica que eu dou para você. Vitor, eu quero vender para quem tem mais recurso, quem tem dinheiro. Então pensa comigo, às vezes essa pessoa está fazendo uma viagem internacional. Então seleciona quem visitou, quem esteve ou na Europa ou nos Estados Unidos e fala português do Brasil, que é bem provável que vai aparecer para essa pessoa, tá bom? Seguindo, aqui a gente pode selecionar o público, o nosso público-alvo. Então vamos pensar, quem que compra brigadeiro, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Só um ponto importante. Aqui embaixo, ó, quando eu vou segmentar essa campanha, de acordo com o meu público-alvo, eu tenho a opção de restringir só para quem que eu vou selecionar aqui, ou eu tenho a opção também de não restringir só para esses públicos, mas dizer assim para Google, olha, esse seria o ideal, mas se não der para atingir essas pessoas, coloque outras. Mas eu vou colocar aqui, ó, segmentação. Eu quero que atinja somente, e aí você pode vir no procurar. Ele vai dar algumas diretrizes para você. Está carregando aqui no meu, mas ele já vai dar algumas informações. Ó, por exemplo, ó, quem são essas pessoas? Então, ó, por exemplo, pessoas solteiras, relacionamento sério, casados, ó, doce eu quero para namorados. Então, vou colocar aqui questão de relacionamento. E ensino. Universitário? Não. Universitário sempre fala que não tem dinheiro, né? Então, não vou colocar universitário, porque pode ser que limita as minhas vendas. Eu não quero só que a pessoa clique, eu quero que ela compre. Então, ela é inquilino ou proprietário? Para mim não vai fazer diferença isso, e o emprego também não vai fazer diferença nesse momento, tá? Mas você já vai pensando aí para sua realidade, né? Quantos filtros você pode estabelecer? Olha aqui, ó. Pessoas de beleza, casa e jardim, compradores, então eu vou colocar alimentação, pessoas que gostam de
Olha aqui, ó, amantes de fast food, apreciadores de culinária. Não, acho que eles não comem muito brigadeiro, né? Eles acham muito doce. Pessoas que têm um paladar mais requintado. Cliente assíduo de cafeteria? Sim. Entusiasta de culinária? Não. Pessoa que come fora regularmente? Sim. Orgânico? Não. Nem vegano, porque também não é o meu produto. Bancos? Não. Né? Mas olha só, vou abrir aqui para você ver. Ó. Investidores, uso internet banking, é, parte de beleza e bem-estar. Entusiastas de beleza, pessoas que frequentemente frequentam o salão de beleza regularmente, casa e jardim. Aprenda a fazer aquele do it yourself, né? O DIY, entusiasta de decoração de interior, os compradores, vamos ver. Ó, aficionados por compra de luxo, compras, atento ao custo-benefício, caçadores de desconto. Então, gente, a Google sabe tudo sobre nós, tudo. Então, eu coloquei já algumas informações aqui sobre para quem que eu quero que pareça. E se o meu cliente ele não tiver essas informações, como eu coloquei que eu quero segmentar, é, e ele pesquisar lá pela abelha feliz, não vai aparecer meu anúncio, porque se ele não tiver aqui, não quero que a Google mostre para ele, se ele não for desse público-alvo. Agora, se ele for, vai aparecer para ele, tá bom? Então, isso aqui é legal, por quê? Porque meu orçamento já é pouco. Eu não quero que apareça para todo mundo, porque meu objetivo é venda, entende? É isso que a gente tem que pensar. Ah, Vitor, mas quanto mais pessoas vier, melhor é. Não é, porque vai ocupar o vendedor, ela vai achar caro, ou ela não vai ter condições de comprar, enfim. E não vai, no final das contas, trazer mais dinheiro para o meu caixa. Então, não faz sentido do ponto de vista de anúncio, tá? Então, eu quero usar as palavras-chave de correspondência ampla ou só usar as palavras que eu colocar. O que acontece? As palavras-chave de correspondência ampla, elas permitem com que, se a pessoa estiver pesquisando algo parecido, a Google também mostra, tá? Semana passada eu falei de uma empresa que eu fazia, e logo que a gente ativou os anúncios, eles faziam um rastreamento veicular. Começou a aparecer um monte de gente pesquisando por correio, e a Google começou a recomendar o nosso anúncio para essas pessoas do correio, porque estava ativada correspondência ampla de palavra-chave. Eu acho que é bom, porque às vezes eu coloquei lá, abelha feliz, loja de doce. A pessoa pesquisou, loja de doce e loja de brigadeiros. E aí ele vai falar, opa, pera lá, faz sentido, eu vou mostrar o anúncio, tá? Aqui a gente tem mais configurações, por exemplo, priorizar os anúncios de melhor desempenho. A gente vai poder fazer ali mais para frente mais do que um anúncio. Então a gente permite aqui que a Google ela fique trabalhando para ver qual que é o anúncio que está dando mais clique, dando mais retorno. Então eu acho legal a gente deixar ativo, tá? Outra configuração que a gente pode ter, igual eu falei para você, está atrás da minha webcam aqui, por isso que eu estou olhando para cima. Quando que a gente vai terminar o anúncio? Se você quer colocar uma data de término, né? Quando que eu quero mostrar o meu anúncio? Isso aqui é muito legal, porque eu não abro domingo. Então, eu vou colocar de segunda a sexta, das a hora que minha loja está perto. Eu não quero que ninguém encontre minha loja às 10 horas da noite, né? Gente, essa loja é uma loja fictícia, que eu criei lá na aula do Google Meu Negócio. Bom, então essa é só um exemplo. Eu não tenho loja de doce, a gente criou lá para ter a opção. Então, pode aparecer das 8 às 18 o meu anúncio, a loja Abelha Feliz. Então, das 8 às 18 e o sábado também, vou abrir de sábado. Então, aqui, ó, sábado. Você pode selecionar o horário que você quiser, tá? Das 8 ao meio-dia. Vitor, eu fecho para almoço. E aí é só você colocar, deixa eu colocar meio-dia. Você pode colocar aqui também, ó, de novo, ó, sábados, das 12h30 a tal horas. Então, isso aí é possível, tá? Você colocar horário de almoço. Mais configurações. Então, essa parte de opções de URL da campanha é para quando vocês estão rastreando, não é? Eu acredito que não é o caso de nenhum de vocês, então isso aqui eu também não vou ensinar, tá? Que é parte assim de fazer tracking. Algumas pessoas de afiliado usam isso aqui, mas não é meu objetivo tá ensinando hoje. É, e marcas. Então, por exemplo, às vezes você coloca aqui, deixa eu pensar uma marca.
É que na loja de doce não tem, mas às vezes você coloca lá, camiseta da Nike. Então você vai colocar aqui, ó, inclusão de marca. Eu não quero que apareça quando alguém está pesquisando Puma. Então você pode trabalhar essa parte de marca. Então você pode fazer listas, tá bom? Você pode fazer algumas listas aqui para incluir ou excluir. Isso aí vai ajudar também o seu anúncio. Avançando, nós fomos para as palavras-chave. E aí aqui, então a gente está na campanha e aqui ele permite o nosso primeiro grupo de anúncios. A gente pode fazer várias palavras-chave. Então eu digo assim, ó, uma campanha, vamos falar assim que é a cabeça. A cabeça, Aê. caiu minha internet aqui, mas estou de volta, tá bom? Voltei. Vamos lá. Então, eu não sei o que que aconteceu aqui que me derrubaram aqui, mas tô de volta aqui na parada. Deixa eu compartilhar para vocês aqui. Então, seguindo aqui nossa aula aqui, eu até pensei que tinha caído o Zoom, mas daí eu vi aqui que a internet falhou. Mas voltando aqui, então assim, ó, aqui na palavra-chave, o que que a gente vai poder fazer, tá? A gente, então, igual eu tava falando, tem a cabeça, que é a parte de tudo que nós fizemos ali, configuração, questão do valor que a gente vai gastar. E eu falo assim que tem o corpo, certo? Na parte do corpo, a gente tem o grupo de anúncio. É a mesma coisa do que lá na meta. Então, a gente pode selecionar, por exemplo, palavras-chave específicas desse corpo. E aqui, daí vai ter uma anomalia, né? Nós podemos ter dois corpos em uma cabeça só. Então, olha só, a gente pode ter um outro corpo, né, com outras palavras-chave e outros anúncios dentro da mesma configuração de orçamento, tá? Então é só algo assim, por exemplo, eu vou fazer um anúncio, se você tem um, vou falar aqui da loja de doce. Então assim, essa é a cabeça dos brigadeiros. Então quero fazer do brigadeiro gourmet, vai ser algumas palavras-chave e do brigadeiro tradicional, porque se eu tenho um e-commerce, se eu vendo online, eu preciso ter anúncios separados, certo? Ah, não, agora daí eu vou criar uma outra cabeça só de beijinho, porque eu vou vender beijinho online. Então, eu vou ter o beijinho com cravo e o beijinho sem cravo. Então, eu quero trabalhar separado as palavras-chave, que quando a pessoa fizer uma pesquisa de uma palavra-chave, leve para um anúncio, leve para um site. E fizer uma outra pesquisa, leve para outro site. Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas é só para dizer assim, por que que ele permite aqui, ó, grupo de anúncios Zoom. Então, a gente pode criar outros grupos de anúncios dentro dessa campanha que a gente está criando, tá? Mas vindo aqui, então, ó, ele permite com que a gente use as palavras salvas. Então, vou clicar aqui, ó, ver as palavras-chave salvas. E aqui, pois é, o meu amigo ele está pedindo para salvar o rascunho, mas enfim, aqui a gente consegue trazer aquelas palavras-chave que a gente estava usando lá no planejador. Eu não vou voltar lá, porque senão a gente não vai ter tempo hoje de fazer tudo que a gente precisa. Mas vocês viram ali no início da nossa aula que a gente pode usar o planejador e copiar as palavras, tá? Minha sugestão para você faça em outra aba. Então, olha só, ó, aqui em cima do logo do Google Ads, eu posso clicar com a bolinha do mouse. Então, se eu clicar com a bolinha ou o botão direito não está dando. Mas se eu clicar, ele vai abrir uma nova página do Google Ads, certo? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ele abriu uma nova aba aqui no meu computador. Aquela aba ainda está salva ali, está aberta, né? E nessa aba nova você pode trabalhar com o planejador de palavras-chave. Olha lá. Algo deu errado, tudo bem. Vamos vir aqui, ó. Planejador de palavras-chave. Então, você pode ficar com ele aberto em uma aba e em outra aba você trabalha com a sua campanha. Por quê? Porque ele permite... Aqui, ó. O plano ficou salvo. Vou clicar no plano, vou mostrar para vocês. Ele permite com que eu copie essas palavras. Agora ele não. Na hora que a gente estava criando, ele permitiu copiar. Aqui, ó, copiar o plano, ó, aqui em cima, ficou em outro lugar.
copiar o plano, e aí eu venho aqui na aba que eu estava e ele está dando um problema aqui nessa aba mesmo. Mas ele permite com que a gente cole, tá? Isso que eu quero dizer. Você pode copiar aqui as palavras-chave e depois colar lá no outro, no, onde você tá fazendo a sua campanha, tá? Ah, Vitor, meu também não deu certo. Então você pode vir aqui nas ideias e fazer tudo organicamente, tá? Mas é assim, ao vivo é desse jeito e às vezes o sistema aqui não funciona, às vezes ele dá pau e boa, vamos seguir. Então, aqui também existe a mesma opção que a gente usou lá no planejador. Qual que é a diferença do planejador para esse lugar que a gente está? No planejador de palavras-chave, ele dá previsibilidade e a precificação de cada palavra-chave. Aqui ele não vai dar. Então, vou colocar de novo, ó, v4company.com. E aqui eu vou colocar aqui, ó, marketing, agência de marketing. Na hora que eu clicar em receber sugestões, ele vai me mostrar as sugestões, mas não vai me mostrar preço. Não, aqui, né? Aqui do lado ele vai dar uma estimativa de conversão, mas olha só, ele trouxe algumas palavras-chave para eu ver, né? De acordo com isso que eu coloquei do meu concorrente. Mas olha só, é diferente do plano de palavra-chave que me mostra uma previsibilidade de quanto está custando cada palavra, qual palavra é relevante ou não, tá? Então, eu te digo assim, se possível, não trabalhe com mais do que 10 palavras-chave, tá? Porque você está começando a campanha, então você coloca aqui uma quantidade menor, tá? Então, assim, seleciona. Aqui está muito parecido, eu colocaria diferente, tá? Porque aqui, ó, agência de marketing digital e agência aqui com acento marketing. Então, lembra que a gente já deixou ativo a referência, a correspondência ampla? Então, não faz sentido eu ter tantas palavras parecidas. Mas aí você vai entender qual que é melhor para você, você vai entender o que que faz mais sentido e você vai, aqui, ó, adicione mais palavras. Eu não quero adicionar agora, mas ele dá algumas sugestões, ó. Todas essas sugestões ele me deu. Eu não quero adicionar essas 28 palavras. Do lado direito, ele vai dar para nós aqui o que que são as opções de conversões. Quantas conversões em média a gente vai ter de palavra-chave, tá? Então, assim, ó, em média, com essas palavras-chave, com esses ajustes que a gente está fazendo, com isso que nós estamos trabalhando, ele vai me dar aqui 55 conversões. Quais são as conversões, Vitor? Eu coloquei lá no começo que eu queria ligação e rota, certo? Mas isso aqui é uma previsão. Então, assim, a média, ó, vai me custar em média R$ 9 para alguém me ligar ou solicitar uma rota. E um custo semanal de R$ 500. Gente, é óbvio que eu não investiria R$ 500 no início, por semana, que isso aqui daria R$ 2.000. O que eu recomendo, já vou falar aqui na parte de orçamento, é um valor um pouco menor. E aí chegamos, né, na parte de criar as palavras do nosso anúncio, ó. Então, a gente tem algumas opções para nós preenchermos. Nesse lugar é onde eu falo também, você pode pedir para o Google, para o chat GPT te ajudar a dar criatividade, mas nós vamos vir aqui então. Título. Então, o título eu vou colocar aqui, ó. É Abelha Feliz. Embora uma parte ali eu estou usando de marketing digital, mas aqui o nosso anúncio maior é sobre a loja de doces, certo? Então, vamos vir aqui. Doceria em Maringá, ele me limita em 30 palavras, 30 letras, e eu estou com 18 caracteres, né? Se eu for colocar muito mais coisa aqui, pode ser que não dê a quantidade. Então, vou deixar aqui Doceria em Maringá. O nome da minha empresa, importante colocar, né? Abelha Feliz. O que mais que eu vou colocar? É, entrega gratuita. Imagina o preço desse brigadeiro, né? Para entregar de graça. Então, entrega gratuita, doceria em Maringá, fale conosco. Você vai pensar em coisas que fazem sentido para a sua realidade. Eu recomendo sempre a primeira letra de cada palavra estar maiúscula, tá? Eles recomendam também, que dizem que aumenta a taxa de conversão, parece que é um anúncio mais profissional. É que ele deu algumas ideias, né? Como minhas palavras-chave estavam agência de marketing, então ele vai pedir que eu faça palavras. Eu vou trocar, tá, as palavras-chave só para minha pontuação
Aqui, ó, tem a pontuação, qualidade do anúncio. Se eu não trocar, ele, minha qualidade vai estar horrível. Então, vou tirar isso aqui, eu vou colocar aqui. Doceria em Maringá, loja de doces, brigadeiria, gourmet, brigadeiro, beijinho, bem casado. Enfim, vou deixar isso aqui. Tá, então, abelha feliz, Aqui, ó, já mudou as recomendações. Brigadeiro, então vou colocar aqui. Brigadeiro. Posso colocar beijinho. Aqui, gente, o que que dá para fazer? Ó, se vocês verem, place, é, é, melhor. Tem alguns termos que se você colocar aqui entre colchetes, tá? Eu não vou dizer todos os que são, porque eu posso falhar, mas se você, o próprio ChatGPT vai te passar. Por exemplo, às vezes, sabe quando você está pesquisando e é um site nacional, e aí você digita Havan em Maringá, daí aparece assim, loja Havan em Maringá, endereço tal, você fala, meu, como que o cara fez um anúncio com o nome de todas as cidades? Não é. Ele colocou para o Google, ali onde eu coloquei place, ele referenciar a cidade da pessoa que está procurando. Então, você peça para o chat GPT te dar quais são os colchetes que referenciam isso de acordo com o seu e-commerce, de acordo com a sua prestação de serviço, e repete, tá? Repete ali, coloca para você seguir, ter esse padrão. No meu caso, uma loja de doce, não faz sentido eu colocar essa informação. Se alguém pesquisar loja de doce em São Paulo, vai aparecer, né? De acordo com a localização da pessoa. Então, eu vou colocar aqui, ó, é, a melhor a melhor opção. Encomende agora. Então, você vai ver aqui que ele vai ficar fazendo a rotação de anúncios. Lembra que eu tinha dito, deixei ativado, ó, um brigadeiro, doceirinho, Maringá. Enfim, você tem que fazer de um jeito que faça sentido. Eu acho que brigadeiro, doceirinho, Maringá não faz sentido. Eu teria que colocar brigadeiro, gourmet, é, o melhor brigadeiro gourmet. Então, agora fez sentido como um anúncio. Então, ó, vamos ver aqui. Entrega gratuita, fale conosco, mas não apareceu o nome da loja. Enfim, é que você vai preencher e ele vai dando ideias aqui, ó. Inclua palavras bastante usadas, personalize isso aqui é mais para baixo. Por exemplo, quais são que eu não coloquei? Loja de doce e brigadeiria gourmet. Então, vou colocar aqui. Lojas de doce. Loja de doce, brigadeiria gourmet. E eu posso fixar aqui, então, ó, por exemplo, sempre quero que apareça a abelha feliz. Então, ó, mostrar em qualquer posição, não fixada. Só na primeira, na segunda, não, eu quero que mostre em qualquer posição. Então, sempre vai estar a abelha feliz aparecendo na rotação de anúncios, ó. Melhor brigadeiro gourmet, abelha feliz. Daí vai virar abelha feliz, tá? Então, se eu deixar fixado, ó, não apareceu agora, só para me envergonhar. Doceirinho Maringá, abelha feliz. Mostrar sempre na primeira opção. Vamos lá. Pronto, agora ele vai sempre aparecer na primeira opção. Então, você vai selecionar isso, ó. Agora está aparecendo na primeira opção. Para você sempre ter ele ali. Descendo, tá? Para baixo da parte dos títulos que eu coloquei, ele permite com que a gente adicione uma URL final, ou seja, um site. Eu não tenho site, então não vou colocar, tá? Não vou colocar aqui o exemplo. Descendo, ele vai permitir que eu então coloque descrições aqui embaixo, ó, embaixo do azulzinho, embaixo do título. Então, eu vou colocar aqui. Essa aceitamos todos os tipos de cartão. Pague com BR. Isso aí se pode. Presenteie quem você ama. Tá, deixa eu colocar um outro aqui. Estacionamento gratuito.
Taxa de entrega grátis. Então, você vai preencher informações aqui que você acredita que vão fazer diferença para o seu cliente. Olha aqui, ó, tá vendo que ele está aparecendo aqui embaixo, ó? Abelha Feliz, o melhor brigadeiro gourmet, estacionamento gratuito, taxa de entrega grátis. Aceitamos os tipos de cartão, pague com VR, presentei quem você ama. Então, aqui que aparecem essas informações que a gente vai colocando, essa informação pequena. E como eu coloquei que meu objetivo era receber chamada e rota, então você está vendo que aqui, ó, embaixo ele está aparecendo as opções que a minha conta do Google está logada, tanto no Google Maps, né, que é o Google Meu Negócio, quanto opção de celular que está conectado na minha conta aqui de alguns clientes que eu já usei. Eu também posso colocar logotipo, tá? Posso colocar logotipo, mas eu não vou colocar aqui. Ele falou, ó, o Google vai usar sua URL para fazer isso. Como eu não coloquei nenhum URL, nenhum site, ele não vai puxar nenhum logotipo, não vai usar nada aqui, nenhum nome, mas se eu tivesse o site, ele também vai poder puxar essa informação. E aqui tem um monte de coisas que a gente pode adicionar. Por exemplo, o que é o site link? O site link, quando a gente tem o site, então você vai colocar aqui, ó, por exemplo, brigadeiro gourmet. E aí você vai colocar aqui ingredientes de alto padrão, açúcar, nem sei se é assim que faz, demerara. Estou dando um exemplo de um brigadeiro gourmet. Então, olha só, o brigadeiro gourmet aqui. E aí eu vou colocar um site. Por quê? Se você tem um e-commerce, aqui você já pode colocar produtos que você vende, que às vezes as pessoas podem vir aqui e clicar aqui nessa opção do site link que eu coloquei, e isso vai tornar seu anúncio mais relevante. A gente pode criar vários site links, tá? Ó, a gente pode criar um monte aqui na opção que a gente está fazendo. Por exemplo, eu vendo carro. Então, você pode colocar aqui alguns carros que você tem à venda. Então, o modelo do carro, algumas opções aqui também, tá? Descendo, a gente pode pôr frases de destaque também. O que que são frases de destaque? E ele vai ficar aqui, quer ver? Ó, pera. Deixa eu colocar chá gelado e cafés especiais. Deu mais que 25 caracteres. Mas ele vai ficar aqui, ó, logo depois daquelas palavras que a gente escreveu. Tá vendo? Ó, chá gelado e cafés especiais. Então, ele vai deixar o anúncio maior. Quanto maior o anúncio, mais a pessoa tá vendo na página ali, mais probabilidade dela clicar. Se você tiver promoção, dá para pôr promoção também. Quero divulgar preço aqui, dá para divulgar preço. E aqui as conversões de chamada. Por exemplo, vocês viram ali que apareceram alguns números. Ele está usando no nível da conta. Ó, tem esse 98456. Esse aqui é o que está em algum Google Meu Negócio, meu tem esse telefone, mas eu também posso acrescentar telefones novos. Então, posso colocar aqui, ó, nova ligação e selecionar aqui um número novo para ele estar também referenciando. Às vezes, sua empresa tem mais do que um telefone, ou esse número não está de acordo. Você também pode, caso queira, trocar lá na conta, lá no Google Ads, nas configurações. O snippet estruturado, ele vai permitir que embaixo do nosso anúncio apareça mais espaço. Então, aqui, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, marca, serviço, vou colocar aqui, serviço. Então, serviço na minha brigadeiria. Então, vou colocar aqui que a gente tem também massagens. Massagem relaxante. A pessoa foi comer um brigadeiro e tem massagem relaxante. Vou colocar aqui a pessoa foi comer um brigadeiro e deixa eu inventar algo. Tem serviço de bartender, acho que fala, né? Então você está vendo que está aumentando o nosso anúncio. Então ele vai fazendo com que o nosso anúncio fique maior. Se eu já tivesse colocado todas as outras opções, o nosso anúncio estaria bem grandão. Só estou mostrando para vocês aqui, não estou adicionando, tá? E aí aqui, ó, locais no nível da conta. Ele está com 3 locais que ele está selecionado e por isso que ele fica mudando o endereço ali. Mas se você fez uma conta nova, bem provável que ele só vai aparecer um endereço
né, no Google Maps, no Google Meu Negócio, que é o endereço da sua loja mesmo, e se você tiver aplicativo. E aí ele vai sempre do lado direito estar mostrando aqui, ó, para você um exemplo do seu anúncio, ó, patrocinado, do jeito que a pessoa vai ver no celular, tá? Ah, eu quero ver como que a pessoa vai ver no computador. Então, é só clicar aqui do lado, ó, visualização de computador, e o jeito que vai aparecer, tá? Então, ele sempre vai dar essa visualização para nós, e é que a gente vai em concluir. Vamos ver se ele vai permitir concluir, porque eu não coloquei o URL. Permitiu. Então, ó, esse é um anúncio. Eu posso criar mais anúncios. Posso criar 10 anúncios aqui para ver qual anúncio vai conversar melhor com as pessoas, para ver qual anúncio vai ser o que vai trazer o clique mais barato. Então, por isso que ele permite que a gente crie vários anúncios. Eu não vou criar outros, mas para você saber que isso é possível. E na parte de orçamento, a Google não é nem um pouco boba. Eles já o quê? Jogam aqui, ó, recomendado R$ 70 por dia. Mas eu sempre digo, comece com pouco. Comece com R$ 20 por dia, no máximo, tá? Máximo. Comece com R$ 20 e aí você tem chance de errar. Porque quando a gente coloca muito dinheiro e aí dá um erro, você pode preparar, porque alguém vai vir te cobrar essa conta depois. Então, assim, coloca R$ 20 já é suficiente. Olha aqui, ó. Ele já me deu média de 39 conversões semanais, com R$ 20. E ele está recomendando 80. Vamos ver, com 86. 80 conversões, aumentou. Mas eu prefiro, se tiver algum erro no meu anúncio, se tiver o clique muito caro, as palavras não estiverem funcionando, se eu esqueci de colocar o horário certo e o telefone tocou de madrugada, ninguém vai brigar comigo por conta de R$ 20 em um dia, né? Espero que não brigue. Mas é isso. E aí a gente vai para a próxima. E ele vai nos dar uma opção de revisão de tudo que nós fizemos. Então, olha só que legal. Ele vai permitir aqui que a gente revise. Ó, aqui, ó, ele está falando que algumas coisas estão impedindo que o meu anúncio seja veiculado. Vamos ver o que que ele está dizendo, o que que ele está reclamando. Deixa eu voltar aqui. Ó, é isso mesmo, ó, eu não coloquei uma URL, não coloquei um site. Então, por eu não ter colocado um site, ele está dizendo, não pode ficar em branco, isso aqui vai impedir seu anúncio rodar. Então, eu não tenho o site da Abelha Feliz, não vou colocar agora. Mas aí você pode pôr o site que você tiver da sua empresa, tá? Mas então, descendo aqui, ó, o nome da minha campanha, o tipo, o objetivo, a meta, os lances, então ele vai me dar toda a revisão que eu fiz, o orçamento, e quando meu anúncio não tem problema aqui de falta de site, eu vou colocar qualquer site só para vocês poderem ver, tá? Deixa eu colocar aqui um site, deixa eu editar o anúncio, vou colocar aqui o site www.doceriamaringá.com.br. Não, deixa eu mudar, deixa eu colocar Abelha Feliz. Abelhafeliz.com.br. Então, deixa eu ver, ele vai falar que esse site não é meu. Ah, não, HTTPS. Deixa eu só colocar. Então, agora ele vai permitir que eu faça. Vou voltar aqui na revisão, que eu clique em finalizar. Ele está revisando. Aí, ó, publicar campanha. E ele vai fazer a publicação da campanha. O que que vai acontecer depois que eu publicar minha campanha? Eu volto lá na página inicial. Olha que legal. E ele está me dando uma previsibilidade de quando os meus anúncios estarão ativos. Então, pode levar de 1 ou 2 dias para eles revisarem se eu estou falando alguma besteira, se eu coloquei alguma informação errada, se tem alguma informação mentirosa, se fere alguma política deles. Se estiver ok, eles vão liberar a minha campanha, tá? Então, deixa eu colocar aqui, visão geral. Então, campanhas. Pronto. Então, aqui eu tenho as minhas duas campanhas, ó, a campanha que eu criei agora e a campanha que eu criei semana passada lá na aula do YouTube, campanha Smart. As duas, por enquanto, estão verdinhas, mas como eu estou sem saldo, elas não vão rodar. Então, eu coloco, gero o boleto, pago, o dia útil ao pagamento, se eu cadastrar um cartão, na hora que eu cadastrar o cartão,
já começa a rodar o anúncio, tá? E aí, depois você vai vir aqui em recomendações, e nas recomendações eles sempre vão dando ideias do que você pode melhorar na sua campanha. Então ele fala assim, substitua essa palavra-chave, troque essa outra palavra-chave, adicione isso, adicione aquilo. Ou então ele vem aqui, ó, em públicos palavras-chave, e ele vai te dar algumas outras orientações, como fazer palavra-chave negativa. Então, só vou mostrar isso antes da gente encerrar. E, por exemplo, ó, essa aqui que eu criei agora. Isso. Então, palavras-chave. Vamos ver aqui. Pesquisas chaves de palavras-chave da pesquisa. Aqui no meio da tela a gente tem duas coisas: palavra-chave de pesquisa e palavras-chave negativa da rede de pesquisa. Então, se a gente clica aqui, ó, eu não coloquei nenhuma palavra-chave negativa, mas a gente pode colocar. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui que eu não quero que a pessoa veja meu anúncio quando ela pesquisar por grátis. Não tem nada gratuito para ninguém. Ah, mas o frete, a entrega é grátis. Mas eu não quero que apareça brigadeiro grátis. Não quero que apareça quando alguém pesquisar salgadinho frito. Salgadinho. Então você vai colocar aqui coisas que prejudicam o seu anúncio, igual aquele que eu te falei para vocês das pessoas que estavam pesquisando pelo correio. Aí a gente colocou aqui. E aí depois você vem dar um salvar e você pode ir adicionando ou retirando tanto palavra-chave quanto as palavras-chave negativas. Para encerrar, a última ideia que eu dou sempre para as pessoas é o seguinte: você vira aqui, seleciona as palavras-chave que você quer e você vem aqui, ó, informações do leilão. O que que vai acontecer? Eu vou vir para um outro lugar que vai ficar mais fácil de explicar. Você seleciona elas, ao invés de você ali, você vai vir aqui, ó, editar, e você vai colocar aqui, ó, alterar lances de custo por clique máximo. Então, você pode definir que você vai aumentar os lances para sempre estar na página de cima, na parte de cima da página. Então, Vitor, eu quero que todos os meus anúncios sempre estejam na cabeceira. Então, você vai colocar aqui, ó, eu quero aumentar os lances para CPC na parte superior. Ou você pode colocar que você quer aumentar os lances em 10%. E aí, o que que acontece? Você pode também, em alguns momentos, fazer isso, tá? De forma programada. Então, você pode deixar o sistema programado para ele fazer esse ajuste todo dia, 8 da manhã, todo dia, 6 da manhã. Então, por exemplo, o meu concorrente está anunciando um valor mais alto do que o meu e eu sempre estou sumindo. Então, você coloca isso, um ajuste automático de lance para todo dia, 8 da manhã, ele vê quanto que os outros estão anunciando. Se eu estou em segundo, em terceiro, estou lá embaixo, ele anuncia 10% a mais que o primeiro. E aí o nosso anúncio sempre vai estar ali em cima. Gente, tem alguma dúvida que vocês têm? Agora que eu vi que a Marco colocou que são muitas as variáveis, realmente são muitas variáveis, tem muitas informações, mas se vocês estiverem fazendo o anúncio e tiverem dúvidas, vocês podem chamar ali no privado que a gente vai estar respondendo, né? Eu vou estar respondendo assim que possível. E semana que vem a gente não vai ter aula, tá? Só na semana que vem. Tá chegando o final de ano, né? No dia 12 a gente não vai ter. E depois é a semana do dia 15 ao dia 20. A gente vai ter mais uma aula, a gente para Natal, Ano Novo, depois a gente retorna em janeiro. Muita coisa nova. Eu vou falar um pouco daí mais sobre redes sociais, algumas estratégias para como a gente está fazendo com que os nossos anúncios convertam em clientes, tá? Ensinando também de Google Ads e também algumas coisas de posicionamento. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por essa noite. Que Deus nos abençoe, ajude a gente com os nossos anúncios a vender mais. E se vocês tiverem alguma dúvida,